Escritura sendo o livro mais comprado, vendido, impresso em toda a história, e na verdade, como livro, é o primeiro livro, porque o primeiro livro preparado, que nós chamávamos de códigos, né, foi exatamente a Sagrada Escritura, onde depois das peles serem preparadas, foram colocadas ali e costuradas juntos. É claro que o primeiro livro acabaria sendo aquele que provoca mais interesse de leitura, especialmente porque não fala simplesmente de coisas deste mundo, mas daquilo que existe no mais profundo do coração das pessoas, que nada mais, nada menos é que o nosso Deus, o que realmente importa. Por isso, existem diversos métodos para se aproximar da Sagrada Escritura, e uma pergunta que poderíamos nos colocar, e é essa que nos colocamos: qual é o método ideal para se estudar ou para ler a Sagrada Escritura? Para dizer a verdade, existem muitos métodos, e a igreja mesmo já trabalhou com tantos em tempos diferentes, e às vezes, simultaneamente, no mesmo tempo, diversas formas diferentes de se aproximar à Sagrada Escritura. Uma delas, que é a mais conhecida de todas, é a Lécio Divina, que nada mais nada menos é que uma leitura orante da palavra, uma leitura orante da Sagrada Escritura. Esse não é um método de estudo, não é para compreender os detalhes, para tirar muita coisa da Sagrada Escritura, mas pelo contrário, é uma busca interior de identificar os ecos que a palavra provoca em mim quando eu tenho contato com ela. Por isso, se lê, se medita, se contempla e só depois então se coloca diretamente diante da palavra, respondendo a como transformá-la em vida concreta. Esse, sem sombra de dúvidas, é o método mais importante e mais utilizado. Outros métodos que também são utilizados para a leitura da Sagrada Escritura são os métodos de estudo, como os métodos exegéticos, que a gente aprende, que se estuda tanto, que normalmente são métodos muito mais exigentes e que têm em vista recuperar informações que na Lécio Divina não são tão importantes assim, como, por exemplo, tempo, local de composição do livro, o que quer dizer com tantas palavras juntas ali, por que essa palavra e não aquela, por que assim e não assim, como que funcionam todos os evangelhos sinóticos ali, um do lado do outro, qual a relação que tem de um com o outro, e isso naturalmente na Lécio Divina não vai ser levado em consideração. Por quê? Porque não é o foco, não é o objetivo. Existem outros métodos também, como o chamado diário espiritual, onde a pessoa se coloca diante de um pequeno trecho da Sagrada Escritura e depois de lê-lo, começa a responder algumas perguntas. É alguma coisa intermediária entre um estudo e a Lécio Divina. Por exemplo, o nosso método, aquele criado pelo Padre Jonas, A Bíblia Foi Escrita para Você, ou A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde se identifica quais são as promessas de Deus, quais são os princípios eternos, a palavra que Deus tem para mim, e depois então como que eu faço para colocá-la em prática. Os 2 últimos passos correspondem exatamente à Lécio Divina, mas os 3 primeiros não. Os 3 primeiros correspondem a uma compreensão mais profunda do que tem dentro da Escritura, né? Porque é diferente quando Jesus diz, é diferente quando alguém diz alguma coisa sobre Jesus, e é mais diferente ainda quando alguém diz alguma coisa contra Jesus. Ou seja, a Escritura pode ser toda sagrada, mas dentro nós temos teores bem diferentes, né, diversificados desse conteúdo. E esse método, A Bíblia Foi Escrita no Meu Dia a Dia, nos ajuda a entender o que é palavra de Deus, dirigida diretamente a nós, e o que é a palavra de Deus apresentada inclusive como exemplo positivo ou negativo, né, a seguir ou a evitar. Por isso, eu posso dizer assim, existe uma diferença entre o diário espiritual e o estudo da palavra no sentido de estudar, de conhecer profundamente certos detalhes. Eu sempre recomendo, e digo isso sempre, né, é bom que se use a Lécio Divina ou o método A Bíblia Foi Escrita no Meu Dia a Dia. No entanto, é interessante também que se tenha contato com uma leitura sequencial da Escritura. É importante, de tempos em tempos, ler, por exemplo, os 16 capítulos do Evangelho de São Marcos em sequência,
para não ter um conhecimento só repartido, mas se ver a história na sequência certa, tal qual foi escrita, tal qual aconteceu. Por isso, qual é o melhor método? Depende daquilo que se quer tirar. No entanto, mesmo para nós que somos estudiosos da palavra, que estudamos com esses métodos mais duros, a Leste Divina é uma coisa indispensável. Por quê? Não interessa simplesmente que eu possa falar sobre a palavra. E a Leste Divina não tem essa intenção. A Leste Divina tem a intenção de dizer o que a palavra realmente fala para mim e como que eu posso responder. E mesmo com um estudo mais aprofundado, é isso que é a parte mais importante. Esse momento onde a palavra se transforma num local propício para o encontro com Deus. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.